pelo Ministério Público. E é o que não fez, né? É o que se fez aqui no artigo 291, parágrafo único, ao estabelecer a possibilidade da composição e da transação, inclusive para as infrações que não são de menor potencial ofensivo, que devem seguir por rito ordinário, ou seja, do inquérito policial, né, e da ação penal. Quem deve definir as regras sobre o princípio da obrigatoriedade ou não, ou as suas exceções, é a lei federal, né, que pode, portanto, instituir esse princípio, inclusive o princípio da oportunidade, já que não há uma norma nacional que obrigue o Ministério Público a sempre a oferecer a denúncia. Se pode instituir, inclusive, o princípio da oportunidade, né, é evidente que também pode propor a composição e a transação penal, que são atenuações desse princípio da obrigatoriedade. Gostaria também de dizer algumas palavras a respeito do chamado perdão judicial. O artigo 121, parágrafo 5 do Código Penal, prevê o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Esse mesmo princípio está no artigo 129, também aqui no parágrafo 8º. A lei chama isso de perdão judicial. A doutrina chama, inclusive, de dispensa da pena. Então, se ocorrer um homicídio culposo e o fato trouxer também sério prejuízo para o autor, né, vamos esquecer por enquanto o Código de Trânsito, vigindo o artigo 121, parágrafo 5º, antes da emissão do Código de Trânsito brasileiro, aconteceu o seguinte: o motorista dirigindo o carro, bateu o carro no veículo, ou essa outra pessoa morria, ou ficava com perigo, etc. Se o motorista também sofresse graves lesões, né, o fato de atingir de forma tão grave que talvez seja desnecessária a pena, a aplicação da pena. E o juiz, então, poderia, né, no caso, pensar a pena aplicar o chamado perdão judicial, que a lei, a meu ver, equivocadamente, chama de extinção da punibilidade. Mas, de qualquer forma, não há dúvida nenhuma. E não só quando atingia fisicamente o autor do fato. Também ficou pacífico na jurisprudência que era possível a aplicação do perdão judicial se, no caso do crime de homicídio culposo, sofresse a morte, por exemplo, a esposa do réu, né, do acusado. A esposa, o filho, a filha, a mãe, né, a sogra, né, isso dependendo, evidentemente, de negações posteriores, saber se ele sofreu com esse problema da sogra, etc. O fato é que a dor pela perda do ente amado levava o juiz a aplicar o perdão judicial, né, no caso do homicídio culposo. Mas a pergunta agora é a seguinte: e agora que existe o Código de Trânsito brasileiro e o homicídio culposo, quando praticado na direção de veículo automotor, passa a ser definido não mais no Código Penal. Ele está definido agora no artigo 302 do Código de Trânsito brasileiro. Continua existindo o crime de homicídio culposo no Código Penal para outros casos em que alguém causa a morte de outro por imprudência, negligência, imperícia, não prevendo o que podia prever, não que já preveram já com relação à culpa, né? Nesse caso, o médico, o perigo, causa a morte com ele, assim. Continua em vigor o Código Penal e a perdão judicial está ali no caso dele. Mas o Código de Trânsito brasileiro não se refere ao perdão judicial. A pergunta fica:
Havendo um homicídio culposo do Código de Trânsito, ou seja, provocado na direção de veículo automotor, é possível ao juiz aplicar a questão judicial. Também se discutiu, né, o assunto, mas parece que não se aceitou a ideia. De qualquer forma, pode haver hipótese divergente. Para nós, é cabível o perdão judicial, inclusive no homicídio culposo de trânsito, embora o Código de Trânsito brasileiro não preveja o perdão judicial. Por quê? Bem, um argumento é o seguinte: pode observar no Código de Trânsito brasileiro que o artigo 300 foi vetado pelo Presidente da República. Foi aprovado no Congresso, etc., mas foi vetado pelo Presidente da República. E o que dizia esse artigo 300? Concedia o perdão judicial no homicídio culposo. Mas em quais as razões do verbo? Está nas razões do verbo é o seguinte: o Presidente entendeu, né, claro, investigado pelos seus assessores, né, jurídicos, né, não esses que estão metidos nessas conversas todas, entendeu que era inútil o dispositivo, porque o perdão judicial já contava no Código Penal, que era superaplicação, que era dispensável, né, de falar em perdão judicial, que já estava previsto no Código Penal, portanto, não era necessário. Aliás, era uma redação era diferente, né? Mas não é a casa agora de ficarmos comentando o verbo do presidente. O fato é que a razão do verbo foi justamente de que já existe previsão para homicídio culposo a aplicação do perdão judicial. Depois, no artigo 291 do CAP, ele prevê que deve ser aplicada ao Código de Trânsito brasileiro a parte geral do Código Penal. E, embora especificamente há vários tipos penais, que há o perdão judicial na parte especial, o perdão judicial é considerado como causa distintiva da qualidade na parte geral do Código Penal, que é o artigo 107, inciso 9. É uma norma genérica. Ora, o artigo 291 do Código de Trânsito brasileiro manda aplicar as regras que estão na parte geral do Código Penal. Então, seria mais um argumento. Um outro argumento é o seguinte: o Código Penal que foi em vigor em 1942, né, estamos falando aqui da parte especial, que foi alterada em alguns dispositivos, a parte geral foi toda alterada, mas a parte especial foi alterada em apenas alguns dispositivos. A parte especial do Código Penal que está em vigor desde 1942, no artigo 121 do homicídio, não previa o perdão judicial. O perdão judicial foi inserido no artigo 121, parágrafo 5º, justamente pelos crimes de trânsito. O juiz separava muitas vezes um problema sério, então cidadão com imprudência para trocar uma filha, etc. E se notava que aquilo era um castigo maior para ele, então ele não estaria comigo lá um ano de detenção, da justiça, porque essa pena, né, entre aspas, era muito maior. O sofrimento dele teria que pagar. Foi por isso, que é por isso que nas legislações isso foi ocorrendo, foi por isso que se inseriu no artigo 121, parágrafo 5, o perdão judicial. Foi a lei de 6.416 de 1977. Porque os outros casos de homicídio culposo chegaram a acontecer, o indivíduo sofra também. Às vezes pode acontecer. Mas o que ocorre com frequência é justamente o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, a razão histórica da inserção do perdão judicial no homicídio culposo é mais um argumento
né, que é para se dizer que se aplica aos homicídios culposos de trânsito e, além da coloca o culposo de trânsito também. Se nenhuma das razões, né, foi suficiente, né, para chegar a essa conclusão, nós teríamos uma regra, né, que deve ser aplicada ao Código de Trânsito Brasileiro por analogia em boa parte. E tem uma lacuna na lei criada pelo veto do presidente da República, que era previsto, né, uma lacuna involuntária da lei, né, criada involuntariamente pelo presidente da República, né, que não saberia o que estava fazendo, né, em última hipótese, claro. E pode ser preenchida quando há uma regra que leva fato semelhante. Ora, há uma semelhança absoluta, né, entre o homicídio culposo do Código Penal e o homicídio culposo do crime de trânsito, né, apenas a forma como ocorre a morte culposamente. Então, por todas essas razões, nós chegamos à conclusão, né, isso, evidentemente, sujeito à conversação, de que deve se aplicar também, ou o juiz pode aplicar o perdão judicial aos crimes de homicídio, lesão corporal culposos do serviço do Código de Trânsito. Sabe falar um pouco sobre o homicídio culposo, né? Falamos aqui do homicídio culposo. O homicídio culposo está no artigo 302 do Código de Trânsito, que diz o seguinte: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pela detenção de 12 a 4 anos, de suspensão ou proibição de subter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Em primeiro lugar, a redação do dispositivo causou espécie, né? Os treinadores, por isso, né? Mas que absurdo dizer, né? Praticar homicídio culposo, né? Devia ser assim, né? Também acho que devia, né? Devia ser matar alguém culposamente, né? Na direção do veículo automotor, né? Por burro, coisa assim. Seria mais correto, assim que as leis penais brasileiras têm tradição, né? De qualquer forma, é evidente que não há dúvida que a lei está querendo dizer, né? Ela é meio apresentada, mas é isso que ela está querendo dizer, é matar alguém culposamente na direção do veículo automotor. Pode ser interessante que o legislador se esmerasse na redação do dispositivo, principalmente quando se trata de definir o fato perigoso, né? Devido às várias implicações disso, né? Se o fato é físico e não só é connotação penal. Se houver um problema de redação, pode escapar porque aquilo não é considerado crime, né? É essencial no direito penal a redação perfeita, ou quase perfeita, para tipificar os delitos. Outra observação é que a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Quando o homicídio culposo comum, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. O legislador entendeu que é mais grave, né, um homicídio cometido no volante do que um homicídio cometido de outra forma qualquer. Por isso, elevou a pena, né, tanto no mínimo quanto no máximo. Mas juntou a pena privativa de liberdade outra pena, né? Pena restritiva de direitos, né? Que é a suspensão. O nome é louco, né? É uma pena só, suspensão ou proibição de ter a permissão, a habilitação para dirigir veículo automotor. Só para dizer que a suspensão pode atingir aquele que tem a permissão. Permissão para dirigir aquele do candidato aprovado, né, e perdura durante 1 ano, até a habilitação. Se ele não cometer infração de natureza grave ou gravíssima, ou índice de habilitação média, ele passa a ter então a habilitação, mas tem 1 ano de permissão. Além de se refere então tanto a um quanto ao outro. O indivíduo pode ter a permissão ou a habilitação e, por juiz, suspender
a permissão ou a quitação. Você pode ter de 2 meses a 5 anos, né, de acordo com o artigo 293. Mas, o artigo 121 prevê causas de aumento de pena para o ensino culposo e manda aumentar a pena de 1/3 até a metade. No Código Penal, um aumento de 1/3, né, em alguns casos. Aqui a lei prevê a possibilidade de aumentar de 1/3 a metade. Entendendo mais sério esse fato, etc.